Eu sei que é bom ter ele, mas será que é necessário? Fala moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo, tá? Se inscrever aí no canal se você não for inscrito, tá? Estamos chegando a 4.000 inscritos, então se inscreve aí pra gente bater logo essa meta. Galera, tô aqui hoje pra falar sobre Brooklyn Nets e pra responder um questionamento que eu tenho recebido muito no meu Instagram, Twitter, aqui nos próprios comentários no YouTube, que é muita gente perguntando: Luiz, você acha que sem o Kyrie Irving, o Brooklyn Nets consegue ainda ser campeão, ainda é favorito ao título? E eu já quero começar esse vídeo, né? Ainda vou ter um recadinho ainda do NBA League Pass pra você, mas eu quero começar esse vídeo já falando uma frase assim: Kyrie Irving é bom ter, ele é bom, é legal você ter ele no elenco, mas não é necessário você ter ele não, tá? Já quero começar falando isso. Já tá pra ter uma noção de como que vai ser o clima desse vídeo, tá? Mas antes de eu começar a entrar de fato nessa discussão, tem um recadinho do NBA League Pass pra você, escuta aí. O NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o UOL, onde vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos da plataforma e ainda vai te oferecer um desconto totalmente especial no momento da assinatura. O NBA League Pass, caso você não conheça, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá você vê todos os jogos da liga sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E para ter todos os benefícios que eu já te falei, 7 dias grátis e desconto especial, tudo que você tem que fazer é clicar no primeiro link aqui na descrição. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta 7 dias grátis e desconto especial na assinatura do seu NBA League Pass. Vamos lá, galera. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? O Brooklyn Nets vem de uma sequência de 5 vitórias, acabou de vencer o Toronto Raptors numa grande atuação de Kevin Durant e James Harden. O time tá bem, tá? Esses 5 jogos, né, foram contra Indiana, que é um adversário complicado. Indiana tá fazendo uma boa temporada. Detroit, que a gente sabe é peixe morto. Atlanta Hawks, ótimo time, tá? Ótimo time, só que não vive uma fase tão boa. O Detroit de novo e o Toronto Raptors, que é o time que tá conseguindo vitórias, arrancar vitórias de adversários que a gente não esperava, né? O Toronto que jogou com o Pascal Siakam, né? Siakam voltando agora. Muito legal ver o Siakam voltando, e voltou bem, né? O Toronto jogando bem. E o Brooklyn conseguiu essa sequência de 5 vitórias, cara. Em toda a competição, o Brooklyn perdeu apenas 2 jogos, perdeu pro Charlotte Hornets na estreia e perdeu pro Miami Heat, que é, na minha opinião, o melhor time desse começo de temporada, apesar de ter tido algumas derrotinhas, né? Meio, né? Que não dá pra entender, ainda acho o melhor time nesse começo de temporada. E o Brooklyn perdeu apenas para esses 2 times. O Brooklyn vive um bom momento, tá? O time vive um bom momento, uma sequência grande de vitórias, tá jogando bem, tá longe do que pode jogar, né? Eu já quero falar isso. O Brooklyn tá longe do que pode e deve jogar. Mas o time tá jogando bem, cara. Tá tendo tá sendo muito competitivo e tá contando com atuações absurdas de Kevin Durant, que, na minha opinião, é o segundo melhor jogador desse começo de temporada, atrás apenas do Stephen Curry, mas até o final desse mês minha opinião pode mudar, né? Vai ter a corrida, né, de MVP no final desse mês, então talvez o Kevin Durant vire até o melhor, mas com certeza, garantidamente, é um dos melhores. Então o Brooklyn vive um bom momento, né? Mas esse questionamento vive chegando. Mas e aí, Luiz, se tivesse o Kyrie, será que tava melhor? Se tivesse o Kyrie, o Brooklyn era mais favorito? O Brooklyn é favorito, mesmo sem o Kyrie, jogando o basquete que tá? Cara, vamos lá. Eu vou responder de uma forma bem sucinta nessas 2 questões. Primeiramente, se tivesse o Kyrie Irving, o Brooklyn estaria melhor? Óbvio, né? O impacto que um Kyrie Irving tem em qualquer equipe da NBA é muito grande, pelo amor de Deus, cara. Se o Brooklyn tivesse com o Kyrie Irving, iria pontuar mais, talvez o ataque funcionaria melhor. E eu já vou responder outra pergunta também. Luiz, o Brooklyn jogando o que joga hoje é favorito ao título? Pensando só em basquete jogado, o Brooklyn não é um dos 3 melhores times nesse começo de temporada, né? Eu ainda vejo o Golden State na frente, o Utah na frente e o próprio Miami Heat. Só aí já foram 3. Ainda tem o Philadelphia, que tá sendo bem consistente. Então não, o Brooklyn não é favorito jogando o basquete que tá jogando. Mas a gente não seleciona os favoritos ao título pensando somente em momento, né? A gente pensa em retrospecto, o momento também é um fator de análise, mas o que a gente pode projetar para o futuro também é algo bem importante para a gente levar numa análise de favoritismo ou não ao título. E o potencial que esse Brooklyn, mesmo sem Kyrie,
tem de apresentar um basquete muito melhor até o final da temporada regular e entrar nos playoffs num nível muito alto, tem um potencial muito grande isso acontecer. E nesse comecinho de temporada, nesses primeiros jogos, cara, o Brooklyn já mostrou uma melhoria em muitos aspectos, principalmente defensivamente, né? Talvez as pessoas não estejam enxergando ou prestando muita atenção assim, na defesa do Brooklyn, mas foi uma defesa que melhorou, cara. Em todos esses jogos, o Brooklyn tomou mais de 100 pontos em apenas 4 jogos. Em apenas 4 jogos tomou mais de 100 pontos. Sendo que isso na última temporada, velho, era algo muito difícil. Era muito difícil o Brooklyn encarar um time e tomar menos de 100 pontos, porque a defesa, óbvio, era uma peneira, né? Eu acho que não é nem discussão isso. Era uma peneira a defesa do Brooklyn. Hoje, não é uma defesa top 10, não. Mas é uma defesa boa. É uma defesa que consegue segurar, né, na medida do possível, os adversários. E quando enfrentou ataques organizados, eu separei aqui dois, né? O Heat, que é um ataque muito bem organizado, e o Atlanta Hawks, que é um ataque forte, né? Um ataque que tem muitas opções. Contra o Heat levou 106 pontos e contra o Hawks levou 108. Então, conseguiu limitar a menos de 110 pontos, o que é algo difícil, porque são dois ataques bem potentes. E eu vi muita gente já criticando o ataque do Brooklyn, né, falando que é um ataque pior do que era na última temporada, que precisa do Curry para ter um volume grande de pontuação, e eu concordo, cara. O ataque do Brooklyn nesse começo não tá sendo nem de perto tão potente, tão assustador quanto o ataque da última temporada. E com o Curry, óbvio que o ataque estaria bem melhor, mas o ataque tá funcionando, cara. Em apenas 3 jogos, o Brooklyn fez menos de 100 pontos, né? E o Brooklyn fez mais de 115 pontos em 3 jogos já, cara. Então o ataque tá funcionando. Não dá pra dizer que o ataque não tá funcionando. E falando em aproveitamento de longa distância, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, o Brooklyn chutou mais de 40% para 3 pontos. Teve um jogo, inclusive, contra o Detroit, se eu não me engano, que o Brooklyn chutou para mais de 53%. Ou seja, o ataque não tá um desastre. Não tá a mesma coisa do ano passado, mas é um ataque muito forte ainda e que tá vivendo um grande momento, um momento de ascensão. Só que o ataque tem alguns problemas também, tá? Eu vou listar os problemas um pouco mais pra frente, mas a gente vê que, por exemplo, é um time que tá sendo muito dependente do Kevin Durant. Eu separei as médias aqui dos dois grandes jogadores do Brooklyn hoje, né, que é o Durant e o James Harden. O Durant tá tendo uma temporada absurda, né? Eu já disse no comecinho do vídeo, né, cara? Pra mim é o segundo melhor jogador nesse começo de temporada, atrás apenas de Stephen Curry. O Durant tá com média de 28,6 pontos, 8,6 rebotes, 5,4 assistências com field goal de 57%. Tá muito bem. Tá chutando cerca de 34, 35% na linha de 3 pontos. Já o James Harden, ele teve uns 5 primeiros jogos bem abaixo e tem crescido nesses últimos 2, mas o Harden ele tá muito instável e tá fazendo uma temporada muito abaixo do que ele fez nos últimos 5 anos. O Harden ele tá com 18,7 pontos de média, 8,9 assistências, 7,7 rebotes e 40% de field goal, né? Um field goal relativamente baixo, né? A gente espera um field goal de pelo menos 50% do James Harden, isso não contando a linha de 3 pontos, tá? Então a gente vê que individualmente tem um abismo muito grande no que o Durant tá apresentando e no que o Harden tá apresentando. E na última temporada não, né? O Harden em muitas situações era protagonista, o Durant era protagonista também, o Curry era protagonista e os três ficavam alternando, mas os três sempre na casa dos 25, 26 pontos de média. Nessa não, a gente vê o Durant com 28 e o Harden com 18, né? 10 pontos de diferença de média. E o Harden teve poucos jogos, cara, onde ele foi protagonista, né? O Harden ele foi cestinha da equipe em apenas um jogo nessa temporada. E contra o Detroit Pistons, o Harden quase fez um quadruple-double com 10 turnovers, né? Ele ficou a um turnover de fazer 10 turnovers, né? Algo que a gente criticou muito o Westbrook, mas o Harden também, cara. O Harden tá tendo um número muito alto de turnover, tá com mais de 4 turnovers por jogo, então o Harden não vive um bom momento, então o time, querendo ou não, é muito dependente do Kevin Durant. A sorte do Steve Nash do Brooklyn Nets é que se tem um cara que você quer ser dependente e você pode ser dependente, é o Kevin Durant, porque esse cara ele é muito estável, ele dificilmente, quase impossível, o Durant fazer um jogo de menos de 20 pontos, né? Porque é um cara muito constante e tá num nível muito alto.
Mas não deixa de ser algo preocupante, né? Você depender tanto somente do Durant e tendo um James Harden longe da forma ideal é algo que preocupa muito esse Brooklyn Nets, que sem Kyrie Irving é um time que depende totalmente desses dois jogadores. E o Brooklyn é um time que tá tendo muitos problemas, né? Eu falei que tem algumas coisas que melhoraram, né? A defesa melhorou bastante, só que tem algumas coisas que o Steve Nash tem pecado muito e o próprio time do Brooklyn tem pecado. Por exemplo, o Brooklyn é um time que não movimenta bem a bola, né? É um time que, se você for pegar o box score e as estatísticas de cada jogo, você vai ver que o Brooklyn vai ter 20, 28, até 30 assistências em alguns jogos. Só que se você for pegar o box score, você vai ver que essas assistências, elas são muito concentradas em Harden e em Kevin Durant. Ou seja, não é um time que espalha as assistências, é um time que tem as assistências concentradas em Durant e Harden. Parecido com o Lakers, né? O Lakers, desde que o LeBron chegou, é um time que você vai ver que vai ter um volume grande de assistências, mas a maioria delas vindas do LeBron. O Brooklyn é isso, o Brooklyn é a maioria vindo do Harden, um pouco vinda do Durant e de vez em quando um ou outro jogador dá 2, 3 assistências por jogo. Não é um time que movimenta muito a bola, é um time que é um jogo totalmente concentrado em Durant e James Harden. E com o Kyrie Irving também era assim, tá? Os três eles só passavam a bola um pro outro. E o Kyrie Irving ele nunca foi um grande assistente. Então, o Kyrie nunca teve um jogo de 10 assistências, por exemplo. Ou se teve, foram bem raros. Então, pela montagem que o Steve Nash faz, tática desse time, é um time que movimenta pouco a bola. Muitos podem ver isso como uma vantagem, é um time que tem um poder no 1 contra 1 muito grande. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu acho que times que não movimentam bem a bola são times facilmente marcados. E eu acho que o Brooklyn Nets está pecando nisso, né? O Steve Nash, pra mim, eu sou um cara que eu olho muito o trabalho do treinador, né? Tem muito analista, tem muitos fãs, né, de NBA, de basquete em si, que acham que o treinador não tá lá pra nada, né? Que não resolve e não dá problema em nada. Eu acho que o treinador tem um impacto absurdo em qualquer esporte. E no basquete tem um impacto muito grande também, só que poucas pessoas enxergam. Por exemplo, pra mim o Steve Nash tem errado muito na rotação, né? O Steve Nash, em várias situações, ele tá colocando Bruce Brown e Blake Griffin. Eu não acho que o Bruce Brown tem que sair desse time, tá? Eu acho que o Bruce Brown se tornou, na mão do Steve Nash, um jogador extremamente versátil, um dos mais, né? O Bruce Brown, provavelmente, na última temporada, ele atuou nas 5 posições. Jogou de armador, ala pivô e jogou de pivô. Jogou de pivô o Bruce Brown em algumas situações. Então ele tem a vaga garantida, né? Já o Blake Griffin, cara, é um cara que, sinceramente, eu não consigo entender muito bem o porquê que o Steve Nash insiste tanto no Blake Griffin. Ele é longe de ser o jogador ofensivo que ele já foi até na época de Detroit. Ele tá longe de ser o que ele era em Detroit. E tá há anos-luz longe de ser o cara defensivo que ele era no Clippers. Então ele acaba não contribuindo com basicamente nada nessa equipe. Ele não pega rebote, ele não bloqueia, ele não rouba a bola, ele não faz pick and roll. Então eu não entendo essa insistência no Blake Griffin, sendo que tem o Paul Millsap no banco, que é um cara que tá muito bem fisicamente, é um cara que vem de ótimos anos em Denver, e é um cara que entrega uma baita de uma defesa, movimenta bem a bola, é versátil e ainda reboteia bem. Então o Steve Nash, pra mim, cara, tem pecado em não tirar o Blake Griffin do time. Não tô falando que ele tem que sair da rotação, não, ele tem que vir do banco. Mas, pô, bota o Paul Millsap de titular, cara. Né? Pra mim não faz muito sentido você trazer o Paul Millsap e deixar ele vindo do banco, cara. Ele não rende vindo do banco. O Paul Millsap é um cara que precisa de minutos pra render, cara. E se você não dá os minutos, o cara não rende, entende? Então, pra mim o Steve Nash tem pecado um pouco nisso. O Cam Thomas é um cara que não tá tendo quase nenhum minuto, né, nesse time do Brooklyn. É um jogador que tem um talento muito grande, é um ótimo scorer. E pra mim, ele vindo do banco juntamente com o Patty Mills ia fazer esse ataque do Brooklyn ser muito mais potente. Até porque o Joe Harris, que é o principal chutador do time, ele não tá vivendo um bom momento, ele não tá conseguindo jogar bem. Desde que chegou o Kyrie Irving na última temporada, com o Harden e Durant, o Joe Harris caiu muito de produção, cara. Ele não é nem sombra do Joe Harris que foi em 2018, jogando com o DeAndre Russell, né? Então, eu acho que o Joe Harris, ele tem que ser titular ainda, mas eu acho que ele não precisa estar em quadro o tempo inteiro. Dá pra colocar o Patty Mills, dá pra colocar o Cameron Thomas, então tem algumas pequenas mudanças na rotação que se eu fosse o Steve Nash, eu mudaria. Mas pensando no todo do que eu já vi do Brooklyn Nets nessa temporada, eu não digo que o Brooklyn é menos favorito só por conta do Kyrie Irving. O Brooklyn é menos favorito, primeiro, pelo crescimento dos adversários, né? A gente vê times como Philadelphia, Miami, o próprio Chicago Bulls, né, que eu critiquei recentemente, mas é um time que tem uma prospecção de ser um bom time no futuro. A gente vê o Atlanta, a gente vê o Charlotte, né, a gente vê alguns times no leste tendo um nível de atuação bem maior do que teve na última temporada.
E o Brooklyn, perdendo uma peça que é o Kyrie Irving, é natural que o Brooklyn fique menos favorito. Mas eu ainda acho o Brooklyn um time que, pensando no começo dos playoffs, tentando analisar como esse time vai estar jogando na primeira rodada dos playoffs, é um time que talvez, dentre todos no leste e dentre a maioria no oeste, é o time que tem o maior teto, cara. Porque é um time que, quando tiver um Harden no auge da forma, o Joe Harris encaixar, o Steve Nash pegar essa rotação e fazer da maneira correta, né? E conseguir diminuir um pouco os turnovers e aumentar um pouco o rebote, cara, é um time que vai chegar muito potente nos playoffs. E é um time que, no momento clutch, tem os dois melhores jogadores possíveis. Kevin Durant, muito decisivo, e Harden, que sempre foi decisivo. O Harden não é pipoqueiro. Muita gente coloca o Harden como pipoqueiro. Ele não é. Ele é muito decisivo, né? Até me perguntaram no Instagram ontem, né? Quais os jogadores você acha que vão fazer 50 pontos primeiro? Eu falei, cara, Curry, Durant e Harden. São dois caras que têm o potencial de meter 60 pontos, por exemplo, no playoff. Eles têm esse potencial. Então o Brooklyn tem uma prospecção muito grande. Eu digo que o Brooklyn, óbvio, ele é menos favorito sem ter o Kyrie. Porque com o Kyrie é outro time, é outra parada, né? É um Kyrie Irving. Apesar de todas as críticas que eu tenho à pessoa Kyrie Irving, né? Eu não concordo com várias atitudes dele, mas como atleta eu não tenho o que falar do Kyrie. Tirando as lesões, que é algo que sempre atrapalhou ele, quando ele esteve saudável, o Kyrie sempre performou, sempre jogou muito bem. E um cara desse faz falta no time, óbvio. Mas eu não acho que o Brooklyn é menos favorito só por conta do Kyrie. O Brooklyn é menos favorito porque não tá jogando tão bem assim, tá sendo muito dependente do Kevin Durant e os adversários melhoraram. Ponto. Se fosse pra mim apostar um dinheiro hoje, eu ainda coloco o Brooklyn chegando na final representando o leste. Eu ainda acho que o Brooklyn vai ser campeão no leste, mesmo não jogando tão bem assim. Por quê? Porque a minha prospecção do Brooklyn é muito melhor. Se tivesse o Kyrie, estaria jogando melhor, concordo. Mas, como eu disse no comecinho desse vídeo, ter o Kyrie Irving é muito bom, ele te oferece muita coisa. Mas esse Brooklyn não necessariamente precisa do Kyrie. Um time que tem Kevin Durant e James Harden não precisa de Kyrie Irving. Mas um time que tem Kevin Durant, James Harden e se puder ter o Kyrie Irving, aí é muito bom, né? É muito melhor. Então, só respondendo e para finalizar mesmo o vídeo, que já ficou bem extenso, o Brooklyn é um time bom, é um time forte, só que é um time que tá passando por altos e baixos. Vem de uma ótima sequência e tem uma prospecção de melhorar. Mas é um time que joga um basquete pior do que jogava na última temporada com o Kyrie Irving. Fato. Ponto. Mas, mesmo sem Kyrie, eu ainda acho que o Brooklyn é o grande favorito na Conferência Leste, tá bom? Ó, essa é a minha opinião, quero saber a sua, o que você acha sobre isso, concorda, discorda comigo, deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião, tá? Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, tá? Dá uma olhada aqui na descrição, vai estar o link dos dois podcasts que eu faço parte, já segue os dois aí pra você não perder nada. E nós é isso, viu, gente? Semana só começando, né? Hoje tem um baita do jogo, né? Tem Nets e Bulls, então vai ser um puta de um jogo. Vamos assistir, né? Pra gente analisar esse Brooklyn de perto. E não mais é isso, viu, gente? Um grande abraço pra vocês, muito obrigado e... Bom, se o Kyrie Irving voltasse, o Brooklyn seria mais favorito. Mas, se não voltar também, continua sendo favorito, tá bom? Grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.